Vou falar boa noite, galera. Continuar aqui essa matéria do cheque para acabar logo reta. Sei que agora é muito fácil, mas vamos terminar logo. Hoje a gente vai ver o ângulo entre as duas retas. A gente vai ver de duas formas, usando o coeficiente angular, o m, ou usando o vetor normal. Então vamos lá. Vamos fazer a primeira forma aqui como um vetor normal. Primeiro a gente pega o vetor normal dessas duas retas aqui em relação a R2 aqui. Eita! Tá aqui o vetor normal 1. E em relação a R1 a gente pega o outro vetor normal N2. Vocês concordam que que o vetor normal perpendicular, obviamente. Então, se esse ângulo beta é entre as duas retas, qual vai ser o ângulo entre os dois vetores normais? Por eles serem perpendiculares, esse ângulo vai ser beta também, certo? Então, para a gente calcular o ângulo entre duas retas, é só calcular o ângulo entre os dois vetores normais. E como todo mundo sabe, o ângulo a gente se calcula entre dois vetores, se calcula pela fórmula do produto escalar. O produto escalar vocês sabem que é que N1 produto escalar com N2 é igual ao produto do módulo dos vetores vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Logo, o cosseno, vou escrever já assim, o cosseno de beta vai ser igual ao produto escalar entre eles sobre o módulo de N1 vezes o módulo de N2. Uma coisa muito importante que eu já ia esquecendo: você está querendo o cosseno desse ângulo, e no caso vai ser sempre um ângulo agudo. Então por isso a gente coloca módulo aqui nesse produto escalar. Já volto, calma, galera, rapidinho. Tô voltando aqui, galera. A gente coloca esse módulo aqui pelo fato de ser o menor ângulo, né? A gente tá querendo o ângulo agudo, a gente não tá querendo o ângulo que forma entre elas o maior ângulo. A gente tá querendo o menor. Então a gente coloca o módulo. Espero que vocês tenham entendido. Desse jeito a gente acha pelo cosseno. Aqui pelo cosseno. Vamos ver agora como é que a gente faz pela tangente, que seria pelo coeficiente angular. Bom, a gente sabe que o coeficiente M1 vai ser a tangente desse ângulo beta 1. Fazendo a minha corzinha que eu fiz aquele ângulo ali. Aqui beta 1. E da reta R2 vai ser o beta 2. A gente sabe que o ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos outros dois adjacentes. Adjacentes não, opostos. Não lembro como é que se fala, mas não lembro exatamente como é que diz a regra, mas só que esse ângulo aqui de fora é igual à soma dos outros dois que são opostos ao seu suplementar. Então nós podemos escrever que B2 mais B é igual ao B1.
A gente está querendo achar o B, certo? Então, vamos colocar que B é igual a... B não, beta, desculpem. Beta 1 menos beta 2. Agora, como a gente está querendo achar uma relação dos coeficientes angulares, vamos colocar a tangente de cada um desses. Ou seja, vai ficar tangente de beta é igual a tangente de beta 1 menos beta 2. Fazendo a tangente da diferença de dois ângulos, a gente pode continuar como tangente de beta vai ser igual a tangente de B1 menos a tangente de B2 sobre 1 mais a tangente de beta 1 vezes a tangente de beta 2. Colocando agora do jeito que a gente quer que seja, chegar um pouquinho por esse lado, substituir tangente de beta 1 tangente de beta 2 pelo que ele é realmente, que é o M1 e M2, que é o coeficiente angular. Lembrando que a tangente de beta você não coloca nenhum M porque é só um ângulo entre duas retas. Não tem nenhuma ligação com o coeficiente angular. Então nós podemos escrever que deixa eu escrever isso aqui do ladinho para ficar bem didático. A tangente de beta vai ser igual a M1 menos M2 sobre 1 mais M1 vezes M2. Lembrando que também módulo disso, já que nós estamos querendo o menor ângulo. Então, a gente faz com o módulo. Bom, aqui a gente fica olhando para isso, a gente percebe que a gente pode tirar uma propriedade especial, né? Que seria em relação, vou colocar aqui, ó, OBS, que seria em relação ao beta sendo igual a 90, ou seja, R1 sendo perpendicular a R2. Sempre são boas essas relações que são perpendiculares, assim como o produto escalar vai dar zero. Nós podemos tirar aqui a tangente de beta, quando beta é 90, ela simplesmente não existe. Como é que a gente faz para isso aqui não existir? Uma maneira de não existir não é dividir qualquer coisa por zero. Então como é que a gente faz para dividir qualquer coisa por zero aqui? Simplesmente botando esse M1 vezes M2 mais 1 dando igual a zero. Logo, M1 vezes M2 tem que ser igual a menos 1. Então, sempre que os coeficientes forem multiplicados por menos 1, quando eles forem multiplicados, o resultado der menos 1, é porque as retas são perpendiculares. Bom, eu espero não ter ficado nenhuma dúvida quanto a esse tópico. É bem fácil, basta só decorar as fórmulas mesmo aqui do cosseno
Na verdade, você não precisa nem decorar essa fórmula do cosseno ou da tangente. Você só tem que decorar, por exemplo, a fórmula do produto escalar e, aqui no caso, a fórmula da tangente da diferença, que é para conseguir chegar nesses resultados na hora de uma prova, porque com certeza isso será cobrado quando for com retas no vestibular. Bom, galera, deixa eu ver aqui o tempo aqui se dá pra gente ficar. Não, 10 minutos já, melhor não, senão o vídeo vai ficar muito grande. Lembrando que agora só faltam 3 tópicozinhos. Um muito fácil, um outro bem importante. Na verdade, 2 muito fáceis e um muito importante. Então, boa noite pra vocês. Daqui a pouco a gente volta com mais aí. Abraços.